Aproveitando então o ensejo da nossa gravação, que o Dom está elaborando, eu estou enrolando, que é para poder ter mais erro de gravação, tá? Então vamos embora. O conteúdo que a gente vai trabalhar é o iluminismo e como que a gente tem que pensar um pouquinho sobre a ideia do iluminismo. O iluminismo não se insere propriamente num cenário só ideológico, tá? A gente precisa entender um pouco mais a questão do iluminismo, porque ele mistura também a questão religiosa, ele mistura também a questão política. Em que ponto? O iluminismo, ele vai trazer, ou seja, a palavra iluminismo, ele vai trazer o conceito de iluminismo, iluminar, luz, razão, racionalidade. O que é isso? É a disputa que a gente vai ter entre o que era o pensamento vigente e o que é esse novo pensamento filosófico. A partir desse momento eu tenho uma crítica ao chamado Antigo Regime. O Antigo Regime é uma estrutura onde eu tenho um monarca, no caso, eu tenho os reis, e eles são pautados, eles são baseados exatamente por esse conceito de época. Eu vou ter uma série de pensadores aqui que vão defender o absolutismo, e em contraponto eu vou ter uma série de pensadores que vão fazer críticas a esse absolutismo. Vamos pegar o exemplo do Maquiavel. Na obra O Príncipe ele vai falar exatamente que o rei, ele é o diferencial, e as suas ações, elas são justificadas, por quê? Porque ele é diferente na sociedade, ou seja, os fins vão justificar os meios. Ele é o sujeito que vai assumir a responsabilidade disso, de tomar essas decisões. Então, no Príncipe, ele vai ter exatamente esse manual de como os reis devem se portar, de como os monarcas devem se portar. Eu vou ter outros pensadores, eu vou ter aqui a figura do Thomas Hobbes, eu vou ter o Jacques Bossuet, vários deles que vão defender exatamente um conceito onde o rei ele está lá por uma determinada razão, certo? Já os iluministas vão contrapor essa ideia, por quê? Porque eles entendem a necessidade de acabar com esse sistema. Só que o que é esse sistema? Ele é um sistema baseado em várias mãos. No topo eu tenho a figura do rei, mas eu tenho aliado a figura do rei. Eu tenho a burguesia, eu tenho a nobreza, eu tenho o clero e eu tenho o campesinato, o povo de um modo geral, que sustentam esse sistema. No início era tudo às mil maravilhas. O grande problema é que perto do final, perto de quando a gente for gerar esses conflitos, eu vou ter duas classes que são favorecidas, que vai ser tanto o clero quanto a nobreza, e as demais classes que são muito desfavorecidas, que é o caso da burguesia e do campesinato, do povo de um modo geral, que são aqueles que vão pagar todos os tributos, todos os impostos. Nesse sentido, então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma necessidade de romper com esse sistema. A burguesia pressiona para romper com esse sistema. E de que forma a burguesia vai pressionar? A burguesia vai sustentar, então, esses pensamentos. Esses caras que vão elaborar, esses pensadores, filósofos que vão elaborar, eles já têm esse pensamento crítico em relação a tudo isso. O pai do iluminismo, então, John Locke, ele é considerado o pai do iluminismo, porque é o primeiro que vai começar a fazer apontamentos críticos com a ideia de que o homem tem que ser um indivíduo, a questão da individualidade, e não simplesmente aceitar aquilo que a igreja impunha às pessoas de modo geral. A seguir, dentro do próprio conceito do iluminismo, eu vou ter uma série de outros pensadores. Eu vou ter o Rousseau, tá? Jean-Jacques Rousseau, que ele vai falar em sua obra principal, O Contrato Social. Ele vai estabelecer uma relação entre os indivíduos e a sociedade. O Estado é uma figura, é um ente invisível que tem um contrato com os indivíduos e ele tem que ter um ordenamento e por conta disso os indivíduos eles aceitam essa imposição do Estado, porque o Estado é um agente regulador, para que tudo funcione de uma maneira normal e natural e todos sejam iguais perante esse mesmo Estado. Aonde que acaba gerando uma série de conflitos? É que a gente sabe que mais adiante o Estado vai ser muito opressor com as camadas mais baixas. Eu vou ter um sujeito chamado Adam Smith, que ele vai escrever uma obra chamada A Riqueza das Nações, e nessa obra A Riqueza das Nações, o Adam Smith vai propor o rompimento com essa figura do Estado. Ele vai apregoar que o cidadão ele tem o direito ao que se chama de propriedade privada.
E essa propriedade privada ela vai se estabelecer com a burguesia, principalmente comprando bens que antes pertenciam à figura do Estado. Porque se eu tenho um rei absolutista, ele tem a posse de tudo. A partir desse momento, os indivíduos têm as suas posses. Então, na verdade, o que a gente sai? A gente tinha um chicote estalando nas costas, que era o rei, era essa figura impositiva do absolutismo, e a partir desse conceito aqui, a gente vai continuar com o chicote estalando sempre nas costas do pobre. Só que, na verdade, agora eu tiro o poder das mãos do rei e eu coloco o poder nas mãos da burguesia. Eu tenho outros pensadores, eu vou pensar na ideia do Diderot e do D'Alembert. Por que eles são importantes nesse período? Porque são os caras que vão implementar o surgimento da enciclopédia, né? Essa questão de eles difundirem então os textos escritos e os pensamentos iluministas para todas as pessoas, para que eles possam ter acesso a isso. E para mim o mais importante, que eu acho que é o cara que dá um ponto principal a essa relação do iluminismo, é um sujeito chamado Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu ele apregou que o Estado unitário, com todo o poder nas mãos de uma única pessoa, ele é um Estado muito pesado. E o que seria necessário? A divisão dos poderes desse Estado em legislativo, executivo e judiciário. E para ele, a função de legislar, criar leis, o legislativo deveria de ser dissociado da figura de quem julga as leis, o judiciário, e da figura de quem executa, de quem faz cumprir aquilo que está determinado com as leis. A partir do momento que eu tenho a junção de todos os poderes e alguém assumindo essa condição, ela vai se tornar tirânica muitas vezes, ela vai se tornar uma pessoa ditatorial e ela vai assumir uma posição muito impositiva. Então, para evitar isso, o que seria necessário? A gente ter essa divisão dos poderes. Hoje, no nosso cenário, né, já que nós somos hoje um país, uma república, nós temos uma divisão muito clara do que são os poderes. Imaginem se um presidente da república pudesse criar leis, e ele já criou leis, a gente vai ter um determinado período da história do Brasil, né, principalmente os regimes ditatoriais. Aqui eu vou falar da ditadura de 64 a 84 e também a ditadura da era do Estado Novo, no qual os presidentes suprimem todos os poderes, assumem para si todos os poderes, e o que eles fazem? Criam então esse instrumento que é retirar os poderes da população e dominar de acordo com a vontade deles. Eles vão implementar uma censura, eles vão dizer o que é permitido, lícito, ilícito, e as pessoas que não concordarem com isso, elas vão acabar sendo prejudicadas nesse contexto, ou seja, as liberdades individuais são deixadas de lado por conta dessa condição. Então, a gente sai do chamado antigo regime, passa para esse regime principalmente baseado por conta desse pensamento iluminista. Os iluministas, então, eles vão influenciar todos os demais movimentos que vão surgir, e com isso eu vou ter 4 principais movimentos que eu vou chamar de revoluções burguesas, no qual eu tenho a Revolução Inglesa, a primeira delas, depois eu vou ter a Revolução Americana, vou ter a Revolução Francesa e, concomitantemente, eu vou ter a chamada Revolução Industrial. Somando essas 4 revoluções, que eu vou chamar de revoluções burguesas, e por que ela tem essa nomenclatura? Porque de fato é o rompimento com o antigo regime, é o fim do antigo regime, é o fim da monarquia e é a ascensão máxima da burguesia, e eles assumem o mundo de vez. Hoje, quem detém o poder do mundo, poder econômico, é justamente quem detém os mesmos poderes políticos, ou seja, está nas mãos dos ricos tomarem conta das sociedades, tá? Obrigado, beijo no coração, a gente continua no próximo vídeo, quando falar um pouquinho mais dessas outras revoluções burguesas, e eu acho que eu vou começar a falar um pouquinho sobre Revolução Industrial. Só para explicar, segundo ano, o professor Daniel vai dividir comigo, de vez em quando eu vou trocar com ele, então eu vou pegar alguns conteúdos e ele também, tá? Obrigado, tudo de bom para vocês.